Uma lei que não pode ser modificada na Constituição, afetar diretamente jovens negros e periféricos e a falta de reinserção na sociedade. Esses são alguns dos argumentos usados contra a redução da maioridade penal. De outro lado, impunidade gerar mais violência, proteção aos jovens do aliciamento feito pelo crime e o Brasil adequar-se à legislação de países desenvolvidos são os argumentos a favor da aprovação dos 16 anos se a nova maioridade. Esse é um tema que está no centro dos debates de segurança pública da Câmara dos Deputados. Mas também é necessário pensar em como essa tomada de decisão pode impactar na vida do jovem. Para entender essa perspectiva, fomos às ruas ouvir as opiniões das pessoas que são contra ou a favor dessa mudança. Primeiro que é inconstitucional, porque literalmente a Constituição diz que os menores de 18 são inimputáveis, ou seja, eles não podem responder legalmente, entendeu? Eles não podem sofrer esse processo penal. A gente vê os presídios superlotados, em condições precárias e horríveis, e o Estado parece que só está preocupado em prender cada vez mais pessoas e não em ressocializar, e não melhorar a educação, a saúde, a infraestrutura, a segurança pública, entendeu? Eu creio que hoje em dia o mal tem se intensificado muito nas pessoas e elas têm plena noção do que fazem. Já com 16 anos, eu creio que você sabe discernir o certo do errado e, por exemplo, eu creio que adolescentes dessa idade são capazes de pensar que, por exemplo, roubar é crime e isso é errado. E eu creio que, por isso, a maioridade ela deve ser reduzida para 16 anos. Ainda são crianças, ainda são adolescentes, que numa visão assim, A com B, fica muito mais fácil a gente pensar, tipo assim, ele cometeu o mesmo crime que um adulto, ele merece a mesma punição. Mas se a gente pensar que uma criança, um adolescente, ele ainda não tem o cérebro formado, ele ainda não está totalmente desenvolvido, que outros tipos de punição, porque quando a gente fala em punição, a gente não fala só da cadeia, só de ser preso e tudo mais, a gente fala também de punição mental, porque a culpa, o ressentimento, o arrependimento, consequências sociais vão cair muito mais, de uma maneira muito diferente em uma criança do que para um adulto. Tem a Constituição que fala que essa redução da maioridade penal é completamente inconstitucional, porque é uma cláusula pétrea. Mas para além das grades e dos códigos jurídicos, a segurança pública também passa pela compreensão do comportamento. Afinal, o que move as escolhas de um jovem de 16 anos? Para entender o que a ciência diz sobre o desenvolvimento e o impacto do ambiente social na juventude, conversamos com Jorge Lemos, que faz mestrado em psicologia comportamental. A pessoa ela é responsável pelas próprias ações, mas ela não pode ser culpabilizada pelo ambiente em que ela cresceu, que é justamente o que leva ela a fazer aquilo. Então a gente tem que observar o ambiente. Então a pessoa se desenvolve no ambiente e ela vai criar certas visões de mundo, certas noções do que é ser uma pessoa boa, uma pessoa ruim, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa mal-sucedida. E se ela cresce num ambiente onde uma pessoa que é vista como boa, uma pessoa que é bem-sucedida, uma pessoa que tem respeito, que tem moral, que tem liderança, é justamente a visão de uma pessoa que comete crimes, ela vai se espelhar nisso. Então o ambiente dela leva ela a criar essa visão moral sobre o que é ser uma pessoa bem-sucedida. E se for um bandido, ela vai buscar isso. Então a gente tem que olhar para esse ambiente. Então como essa pessoa se desenvolve nesse ambiente. E a partir disso, como que ela vai trilhar as próprias ações baseadas no que ela aprendeu. Porque se a gente está fora dessa realidade, a gente olha com um olhar moral baseado em isso é obrigatoriamente ruim, isso é errado, essas pessoas estão fazendo coisas erradas, a gente deixa uma visão cega para entender como que aquela pessoa cresceu e aprendeu sobre aquela realidade. Que é naquele ambiente, naquele espaço e com o conjunto de aprendizagem que ela desenvolveu, aquilo é bom, aquilo é ser respeitado, aquilo é ser valoroso, aquilo é ter poder. E não dá para julgar que essa pessoa é ruim por causa disso. Dá para entender como o ambiente moldou a visão de mundo dela. A gente só pune e devolve ele para o mesmo lugar que levou ele a cometer aquele crime, a chance dele cometer de novo é enorme. Então a gente não está ressocializando, a gente está atrapalhando o processo de socializar esse jovem, seja no mercado de trabalho, seja nas relações sociais. Então o que a gente deveria fazer é, tudo bem, existe uma pena punitiva? Pode existir uma pena punitiva, mas aliado a isso tem que ter muitas estratégias para desenvolvimento profissionalizante desse jovem, um desenvolvimento de consciência do que é o processo educacional, do que é o processo do mercado de trabalho, o porquê que o mundo do crime ele pode parecer bonito à primeira vista, mas ele pode ser problemático a longo prazo e ele vai, porque esse é o ponto. Todo mundo diz para esse jovem o que ele não pode fazer e o que vai acontecer se ele fizer, mas ninguém diz o que ele pode fazer
no lugar disso. E eu acho que quando a gente tem que trabalhar com um processo de, seja um processo de punição, ou seja um processo de reinserção, a gente tem que pensar num projeto para isso não acontecer de novo, e não um projeto só de punir e devolver, punir e devolver. Reduzir a maioridade penal daria mais segurança para as ruas ou superlotaria um sistema prisional? Será que essa medida possui o objetivo de combater a criminalidade ou de afetar diretamente jovens negros e periféricos, já que a redução não foca apenas em crimes graves, mas sim em todos? Enquanto Brasília decide os rumos da lei, a população e os especialistas alertam. A solução para a violência pode ser muito mais complexa do que apenas mudar a idade na folha do papel.